Olá, então eu vou estar mostrando hoje como que se pinta rosas, né? Dessa forma que eu fiz aqui nessa xícara, né? Ficou tão bonito assim, né? A pintura. E eu vou estar fazendo aqui o processo, né? Dessa pintura agora. E eu vou mostrar pra você, né? Eu já limpei a minha peça aqui com álcool e a gente vai estar fazendo essa pintura nessas rosas bem delicadas aqui na porcelana, tá bom? E eu vou iniciar assim mesmo, porque eu tenho facilidade de pintar até sem riscar, tá bom? E eu gosto dessa forma de misturar as cores. Elas são brancas, né, como você pode ver, e aqui eu vou fazer um fundo nessas cores que são brancas, porque o branco ele tem um fundo de reflexos de cores. Então vou usar essas cores aqui meio off, né, off-white. Eu tô usando, gente, a Vitro 150 da Acrylex, tá? Se você quiser usar, tiver aí o acesso à tinta de porcelana, né, porque você faz sua queima no forno profissional, tudo bem. No momento eu ainda não estou trabalhando com essa técnica, porque na minha cidade não tem forno e eu preciso, na verdade, comprar esse forno. E como eu comecei a pintar porcelana tem muito pouco tempo, eu ainda estou me adaptando, né, a esse processo de pintar porcelana. E porque assim, eu já pinto muitas coisas há muito tempo, né? Pinto tela, tecido, né? Mas a porcelana tem pouco tempo que eu tô fazendo. Mas assim, eu tô amando, viu, gente? Porque é muito gostoso pintar porcelana. Eu estou amando. E repara que eu vou colocando as cores aqui, tá? Tô fazendo logo as duas, porque isso vai me permitir uma agilidade para que essa tinta não seque e eu fique, né, depois aqui. Veja que eu fico misturando as cores aqui, tá? Eu vou misturando essas cores e vou fazendo aqui o meu processo bem delicado, né? Bem da forma como eu acho assim. Não sei se você tá vendo. Olha, eu vou escurecendo onde eu vejo que precisa de um pouco mais de cor e vou colocando, tá? Esse meio da rosa aqui, porque eu vou fazer uma rosa abertinha. Então, esse meio da rosa, ela precisa mais de escurecimento assim. Como vocês viram que eu coloquei aqui agora, tá? Eu vou usando pouquinha tinta, viu, gente? Bem pouca tinta mesmo, porque se você colocar muita tinta, ela vai embrumar. Essa tinta, ela precisa ser muito pouca tinta. Eu tô usando um pincel que eu preferindo esse para fazer esse tipo de trabalho, né? Um pincel curto, tá vendo? O número dele é o número 6, tá? E é um pincel bem simples. Eu tenho os meus pincéis de estimação, mas para pintar a porcelana eu gosto muito desse pincel aqui. Se você tá vendo aí. Agora eu vou com a tinta branca, tá? Colocando assim, porque veja que eu deixo algumas cores, né? As cores estão ali aparecendo, fazendo fundinho da minha rosa, tá? Aí aqui faço um processo, eu vou molhando aos poucos a minha tinta. O meu pincel tá encharcado com a outra cor, tá vendo? Então eu vou sujando a pontinha só de branco pra fazer essas nuances, fazer as pétalas das rosas, dessas rosas aqui que eu tô fazendo, tá? Então aqui tá vendo que a pintura ficou assim, né? Mas eu consigo entender, tá bom?
E aí eu vou colocar aqui agora as minhas pétalas. Veja que primeiro eu faço o meio dela, porque pelo meio fica mais fácil eu me direcionar. Eu começo, né, porque ela é uma rosa mais detalhada, né, tem bastante pétalas. Eu pressiono o meu pincel e puxo pra cima, ó, solto o meu pincel como se ele fosse voar, ó, pressiono e puxo, tá bom? Aí aqui eu fiz as minhas pétalas, certo? E agora, né, a minha flor vai precisar de realçar esse branco, tá? Eu gosto muito dessa parte porque ela vai me dar uma vida na minha flor. A minha rosa vai ficar linda. Olha só como que aparece o meu. Na verdade, são a luz, tá? Que eu tô fazendo a luz da minha rosa porque eu tô realçando, fazendo as virinhas das pétalas. E é muito legal essa parte, você entender, porque todo o processo da pintura impressionista, né, pintura em porcelana, ela precisa desse realce aqui, essa pintura clássica, né, da pintura em porcelana. Então, aqui o que eu tô fazendo é a pintura clássica da pintura em porcelana, tá? Eu já tenho essa habilidade porque eu já pinto tela, viu, gente? Já há bastante tempo. Então, é o meu estilo de pintura, na verdade. Eu gosto muito desse estilo, o estilo clássico. Então, eu me identifico muito. E assim, eu pinto rosa, sou apaixonada em rosas. Aqui eu não tô fazendo aquele trabalho, né, que limpa na porcelana, que é um trabalho, uma pintura, que é como foi feito fazendo com a tinta vidro. Então, eu vou colocando as minhas pétalas aqui. Mas tem como fazer limpando, né? Tem, claro. Então, a minha pintura ficou bem delicada, viu, gente? Olha aqui, que maravilhoso. Então, agora eu vou fazer as folhas, tá? Vou aqui, pego tinta dos dois lados do meu pincel e vou colocar aqui no único movimento, tá? As minhas folhas. Por que que eu gosto desse movimento? Porque ele me permite ser mais livre para fazer a pintura, tá? Então, aqui, eu nem vou precisar passar o branco nessa folha, tá? Não precisaria. Seria a mesma coisa da rosa. Se você quiser fazer a sua luz limpando a porcelana, né, o fundo dela, você pode fazer isso. Faça como você achar melhor, tá? Eu vou passar o branco, porque eu já iniciei o meu processo dessa forma. Então, eu tô aqui já clareando com a tinta branca mesmo, tá? Que eu acho assim, como eu já tô trabalhando com essa tinta, que ela é diferente, né? Do que se costuma trabalhar na porcelana, eu tô tendo um ótimo resultado nela, viu, gente? Ela tem me permitido fazer o uso, né? Eu tenho usado as peças e eu tô vendo a durabilidade excelente dessa tinta, tá? Então, aqui agora eu terminei as minhas folhas e eu vou estar fazendo agora uma sombra para essa flor, tá? O que que eu vou fazer aqui?
eu vou levantar meu pincel. Aqui, tô enxugando meu pincel com guardanapo. E eu vou pegar esse cinza que eu fiz aqui, uma mistura de branco, preto e azul. É um cinza, né? Um cinza lunar. E vou estar trabalhando esse cinza no meu sombreado aqui da minha pintura, tá? Então, assim, ó, eu vou colocando com batidinhas bem suave. Esse pincel, gente, ele é um pincel sintético, mas ele é muito macio. Vou até olhar a marca dele, mas ele é muito macio, é da Camaco, a marca dele. Então, aqui eu vou colocando meu fundo aqui, a minha cor, com as minhas batidinhas bem suave, ó. Essa batidinha bem tranquila aqui. Eu uso o cantinho do pincel pra ir no cantinho das pétalas, tá vendo? Aí, quando eu faço esses batidos aqui, ó, a tinta vai espalhando, vai dando nuances bem leves, tá vendo? Quanto mais eu esbato, mais leve vai ficando muito bonito, tá bom? Aqui eu vou no cantinho colocar mais cor aqui depois, porque agora eu vou estar trabalhando aqui uma florzinha nesses cantinhos, tá? Vou usar o mesmo pincel, pra tudo eu tô usando o mesmo pincel, viu, gente? Então, aqui eu vou pressionar a minha pétala, vou fazer a minha pétala assim. Pego a tinta ali dos dois lados do pincel, tá? No cantinho. E eu vou trabalhar essa minha florzinha aqui no meu canto. Fica super delicado colocar essas florzinhas, porque dá um realce na minha rosa. Porque, assim, o destaque da pintura é a rosa, certo? Mas eu tenho essa opção de estar trabalhando com essa florzinha aqui para estar dando um realce a mais, né, na minha pintura. Então, eu vou com o cantinho, né, do pincel, pressiono e já faz a minha pintura. Então, agora que eu vou mudar de pincel, gente, vou usar esse filete, tá? Um pincel filete. Pelo de Marta, porque o pincel filete vou fazer o miolinho das minhas florzinhas aqui, dos meus olhos, certo? A tinta, eu diluí ela antes com uma gotinha de retardador. Então, eu coloco o amarelo e o branco no pincel, tá? Pego primeiro o amarelo, depois pego o branco e vou fazendo o miolinho. Agora eu vou colocar aqui até no meio aqui as sementinhas da minha rosa. Olha que bonitinho. Com a pontinha, né, só aqui. Vou fazendo esse detalhe, certo? Então, agora que eu já terminei aqui a minha pintura, certo? Eu vou estar trabalhando uns traços mais
Vou colocar aqui agora. Misturando aqui o cinza com um pouquinho de verde para fazer os talos das minhas folhas e uns galinhos, os possíveis galinhos nessas folhas. Então, eu vou aqui suavemente fazendo